Esportes. Fala, fã de esportes! Sou Anderson Araújo, tô no ar. Programa Um Esporte de hoje com um convidado, assim como eu falei pra vocês, no clima natalino aqui, né? Tô usando esse gorro ridículo aqui na cabeça, passando zero credibilidade aqui pro meu convidado, mas a gente vai falar de muito esporte hoje porque a gente tá em clima de Natal, né? A gente vai falar sobre os projetos de tudo que passou em 2025 e sobre tudo que vem em 2026. Também vamos contar um pouquinho da história dele, né? Com certeza tem muita coisa para contar. Ele que é gestor aí da Escolinha de Futebol União. E você que já está acompanhando pelo nosso canal do YouTube já sabe o nome dele. Você que recebeu esse link dele já sabe de quem eu tô falando. E você que está vendo pelo site não sabe. Então fica aí, né, o suspense e a gente já vai colocar ele na tela, né? Porque o homem tem moral lá no bairro do Santa Etelvina, é conhecido pela galera. Coloca ele na tela aí, Yuri Andrade. É o homem, Felipe Ferreira, tamo junto, mano. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Um Jornal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Rapaz, o homem aceitou, não colocou desculpa nenhuma. Melhor é assim, né, Yuri Andrade? O cara não coloca desculpa nenhuma, né? Só chegou aqui, choveu pra caramba, caiu uma tempestade lá fora, mas o homem tá aqui com a gente, né, pra falar de esporte. E a gente gosta muito, né, quando as pessoas, né, que são convidadas aceitam o convite, vem aqui com a gente, né, super educado aí, parabéns pelo teu trabalho. E agora a gente quer conhecer mais, tanto eu como a galera que também que tá assistindo aí, sobre a Escolinha União, sobre o Felipe. Fechou? Se apresenta aí pra todo mundo. Bom, meu nome é Felipe, tenho uma escola de futebol localizada aí no bairro União da Vitória, atendemos lá Santa Etelvina, Mães Oliveira. Trabalhando com esporte há um bom tempo. Para mim, tá aqui é uma oportunidade para falar um pouco dessa área que está em grande crescimento aqui em Manaus, de uma forma geral, que é a escola de esporte. Então, queria agradecer a vocês pelo convite. E quando vocês fizeram o convite, eu me senti privilegiado de poder falar um pouco desse tema, qual eu, para mim, eu sou apaixonado, que é o esporte de uma forma geral. Show de bola, cara. Vamos lá, então, vamos começar a falar sobre um pouco da tua história primeiro, né? Como é que começou essa tua relação aí com o esporte, com o futebol, né? Se foi aí como praticamente quase todos os manauaras, não sei se tu é manauara, se é de outro estado. Conta pra gente aí como é que funciona isso tudo e como é que tu conheceu a famosa pelota aí da galera. Cara, eu não sou manauara, sou do Pará, exclusivamente de Óbidos. Óbidos no Pará. E assim, esse primeiro contato com o futebol se deu justamente em educação física escolar. Apaixonado por educação física escolar. Após o término do meu ensino médio, eu iniciei na faculdade de educação física. E esse primeiro contato com trabalhar com crianças em escola de futebol se deu exclusivamente quando eu fui fazer um trabalho da minha faculdade na escola de um colega meu. Então eu vi essa possibilidade, gostei, me apaixonei. E daí para frente eu dei seguimento à minha escola, que hoje estamos atuando aí há bastante tempo no mercado. Chegou a tipo assim, pensar em outra questão além da escola de futebol? Pensou naquilo e foi aquilo e pronto? Cara, quando eu iniciei minha faculdade, o meu sonho era ser treinador de futebol. E eu vi na escola de futebol justamente esse primeiro passo. E graças a Deus eu consegui, de uma forma geral, ter a minha escola e ainda ser treinador de futebol, que era o meu grande sonho. Então, graças a Deus, eu consegui realizar, que é o meu objetivo nesse caso. E assim, cara, é diferente, né? A gente vê alguém querer ser treinador de futebol, né? É igual o cara querer ser o goleiro, né? Ninguém quer ser goleiro Sim. E tal, mas tem gente que nasce com essa paixão. Eu te perguntar de onde que nasceu isso? Bom, essa questão de ser apaixonado por futebol se deu porque, basicamente, desde a minha infância, eu ficava jogando bola na rua. E até hoje eu ainda jogo bola na rua. Então essa questão de ser apaixonado por futebol se deu justamente por, na infância, ser uma criança que brincava na rua, brincava nos campos de barro atualmente, que tem muito aqui em Manaus. Então isso, de alguma forma, despertou para mim o interesse de trabalhar nessa área, porque basicamente é você fazer aquilo que você gosta. E isso para mim se tornou ainda mais fácil tomar essa decisão de trabalhar como professor. Aí, treinador, assim, viu alguém ali que tu achou, né, um Fernando Diniz aí da vida, né? Ou então um Pep Guardiola, não sei, ou então um time específico que tu torce, que tu viu ali, se espelhou. Sim. Algo interessante que talvez vai lembrar um pouco da infância de muitos da gente aqui. O desejo de ser treinador e também de trabalhar como treinador
Acredite, foi uma referência a tanto jogar PlayStation 2, Bomba Pet. É, né? É. Então por aí já abriu um leque de possibilidades. Uhum. Eu sempre falava, né? Quando eu ser treinador, meu time vai ser baseado com a minha equipe do videogame, que era Bomba Pet, porque era um time que sempre jogava, ganhava, então eu quero que o meu time também seja assim. E assim, como referência como técnico, eu acredito que, para mim, o Guardiola é alguém que eu tenho como referência na questão do trabalho, de organização, método de trabalhar. Então, isso para mim são pessoas que servem de referência para mim tentar trazer um pouco de melhoria e também formar pessoas, alunos que possam se preparar também não só para a área do esporte, porque a gente sabe que nem todos que estão na escola ou estão em um grande clube vão se tornar jogadores de futebol, porque a proporção para uma pessoa se tornar profissional é muito pequena. Então, o nosso foco maior também é desenvolver o aluno e se preparar ele para a vida de uma forma geral, e a gente faz isso através do futebol. Então, Yuri, eu acho que ele era daqueles assim, na hora de jogar o Bomba Pet ali, né? Ficava uns 30 minutos ali só mexendo na escalação, né? Trocando e botando 3 zagueiros, o lateral pra virar ala e tal, entendi. E assim, cara, falando do futebol jogado, né? Só foi jogado assim de forma amadora mesmo, ali na escola, na faculdade, ou chegou a arriscar assim um futebol profissional lá no Pará, ou então chegou cedo aqui em Manaus? Não, eu nunca joguei nunca fui profissional. Mas assim como todas as crianças, a gente tem um sonho de ser jogador profissional. Não cheguei, mas graças a Deus hoje, através da minha atuação como professor, graças a Deus isso também abriu uma área bem ampla para mim de conhecimento dentro desse esporte. Cara, a gente vê muitos atletas, né, daqui do nosso estado, que não tem essa oportunidade, como tu falou, de chegar no profissional. E aí eu te pergunto assim, tu falou que não é daqui de Manaus, né? Com que idade mais ou menos que tu chegou aqui? Porque, cara, para entender o futebol amazonense é meio complicado. A gente tem clubes que têm potencial, né, financeiro, mas que não tem esse investimento tão grande nos meninos da base, vamos dizer assim. Sim. É uma crítica que eu faço diretamente, né, ao Amazonas, a equipe ali posso dizer até o Nacional, talvez, não a equipe do Manaus, mas principalmente o Amazonas ali, né? Um clube sub-20, né? No futebol profissional, também da mesma forma, sem nenhum praticamente jogador amazonense, né? Um moleque daqui da nossa casa. E assim, fica difícil para os meninos, né? Para os meninos, e principalmente de periferia, de bairro, enfim. Chegar a uma categoria de base já é difícil agora. Sim. Né? Chegar numa categoria de base de um time profissional. A gente foi assistir um jogo sub-20 do Amazonas, tinha lá 8, 9, 10 atletas sul-americanos. Imagina uma coisa dessa, um jogador sul-americano jogando numa categoria de base, que a base de um clube amazonense devia ser a galera amazonense. Né? Como é que tu consegue pensar nisso e explicar isso, cara? Geralmente a gente vê muito essa questão de jogadores estrangeiros jogando no profissional, né? É mais frequência. Agora em base, realmente isso está acontecendo, eu não sei porquê. E eu acredito que aqui em Manaus a gente tem atletas com grande potencial. Só que essas pessoas muitas vezes não querem dar oportunidade para as pessoas de uma forma geral aqui da nossa região. Então muitas vezes vão buscar atletas de fora, e esses atletas que vêm de fora não acabam correspondendo, talvez para não conhecer a realidade de perto do futebol, principalmente da categoria de base. Sim. Que a gente sabe que esses últimos anos melhorou em alguns aspectos nas competições, mas anos anteriores a gente viu que não, a estrutura de uma forma geral sempre teve essa dificuldade para essa expansão e principalmente a valorização da categoria de base. A gente vê que até mesmo o futebol profissional, esses últimos anos ganhou a melhoria com o acesso do Amazonas para a elite, da Série B, mas a gente vê que, mesmo assim, a categoria de base muitas vezes ainda é jogada para escanteio. E quando você não valoriza a categoria de base, automaticamente quando você não valoriza a categoria de base, o profissional de uma forma não rende. Porque tudo começa na formação, e quando você queima essa formação, logo você não vai ter pessoas preparadas. Cara, por que tu acha assim que eles não querem investir nos jogadores amazonenses em si, né? Porque se você for parar pra pensar, vai investir em alguém que é sul-americano,
Tem questão de agente, tem questão ali do todo o marketing que envolve um jogador sul-americano, né? Porém, seria na teoria bem mais fácil tu pegar o menino daqui do bairro de Manaus, levar pro teu clube, né? Pelo menos apoiar ele na questão do transporte, que é uma coisa que todo mundo fala que nem isso tem em alguns clubes, né? E profissionalizar o moleque, né? A torcida, por exemplo, aconteceu, não sei se tu conhece o Cocote. O Cocote é um jogador do Iranduba que jogou no Amazonas e a torcida todo jogo cantava o nome dele. O Cocote sumiu, foi pro Gama lá do Distrito Federal, né? E o Amazonas ficou um time amazonense jogando em Manaus, mas com um estrangeiro, jogador de São Paulo, jogador do Rio de Janeiro, que não é um clube que eu digo assim, amazonense de verdade. Né, por conta dessa falta. O que tu acha assim que pode explicar essa falta de jogadores amazonenses profissionais, cara? Porque é falta de estrutura, né? Tu pode dizer até na questão da tua escolinha se não tem apoio, é a falta da qualidade mesmo dos atletas, é a falta de psicológico, é a falta de apoio dos pais, o que é? Cara, no meu ponto de vista, como professor, eu acredito que é mais apoio, principalmente e interesse desse clube em trabalhar. Porque, por exemplo, teoricamente, na prática, seria mais fácil você trabalhar e preparar esse aluno e subir esse aluno para a categoria de base e chegar no profissional do que você comprar essa equipe. Então, financeiramente, também é mais viável para o clube. Só que a gente viu o Amazonas, se a gente perceber, falando um pouco do futebol do Amazonas, que estava na Série B e infelizmente caiu, a gente vai ver que no elenco do Amazonas, a gente vai ver que esse ano tinha muitos jogadores estrangeiros. E o resultado a gente sabe. É jogador dinamarquês, né, cara? Pois Pelo né? amor de Deus. Então, acabou criando a questão de um marketing, porque é de fora, de outro país. Só que, assim, a gente sabe que no futebol o que mais importa sempre vai ser o resultado. Então, eu acho que esse é um investimento que aí, muitas vezes, quem trabalha com categoria de base não tem, podemos dizer assim, paciência para esperar esse fruto, ou esses meninos da categoria de base amadurecer e dar oportunidade. E assim, cara, depois de tudo que tu passou ali na faculdade de educação física, né? Tudo que tu viveu ali, como tu falou pra gente aqui, falou pra mim também, né? Surgiu o desejo de se tornar professor. Como é que foi, assim, o primeiro passo? Cara, pra mim foi um passo importante, porque eu compartilhando um pouco da minha história. Eu abri minha escola, eu tinha 20, 21 anos, então eu comecei a empreender muito, muito cedo. E quando eu vi que a escola de futebol era uma possibilidade, eu entrei de corpo e alma naquilo, me dediquei exclusivamente àquilo. E assim, até mês passado a gente fez 7 anos de existência. Então, para mim, que iniciei basicamente a empreender com 19, 20, 21 anos, chegar a 7 anos de existência é fruto de muito trabalho, muito sacrifício, muito choro, muita preocupação. Então, hoje o esporte, de uma forma geral, para mim, é minha vida. Dedico a minha vida à minha escola e esse contato, primeiramente, com o futebol. Eu já trabalhava antes de concluir minha faculdade. Então, quando eu saí da minha faculdade, eu já estava bastante experiente nessa área de trabalhar como professor, porque eu já tinha uma vivência antes de finalizar ela. Então, minha faculdade, basicamente, foi uma conclusão do conhecimento que eu já estava vivendo na prática. Agora, detalhando aí pra galera, né? Pra a gente entender como é que foi essa construção, né? O que tu fez ali? Qual foi o primeiro passo? Vou pegar aqui minha planilha, vou montar aqui, ou então não, vou fazer uma ação aqui de marketing, eu vou entregar um folheto aqui chamando a galera. Quem foi, assim? Tu consegue lembrar dos primeiros alunos? Onde é que foi o primeiro local, a primeira bola, tudo? Cara, assim, quando a gente iniciou, eu fazia tudo, como era algo novo para mim, eu fazia tudo anotado no papel, depois passei por planilha, mas o meu processo também de captação se dava muito por panfleto. Meu horário começava, por exemplo, 4 horas, eu chegava no campo 3 horas, então eu ficava de 3 até 4 distribuindo panfleto para os alunos. E assim a gente conseguia captar alguns alunos, poucos, mas o meu início eu tive muita dificuldade, porque, por exemplo, logo quando eu comecei, uma média de aluno que eu tinha era de 7, 10, chegava a 15, não passava de 15. Sempre reduzia, mas passar de 15 era muito difícil. Então essa questão de captação, de gestão também eu fazia muito no início de forma amadora. Através de papel, a captação era através de panfletagem.
E isso, de alguma forma geral, no início me ajudou e me fortaleceu justamente para me mudar um pouco das estratégias que eu fiz no início, que hoje eu aplico na minha escola, um pouco diferente. Isso, para mim, hoje dá mais resultado do que eu fazia antigamente. Era algo muito amador. Então, eu profissionalizei a minha escola. E assim, no mesmo campo que tá hoje lá, mesmo local? É no mesmo bairro, mas em outro campo. Eu não estou no campo onde eu abri a minha escola. Eu estou num campo um pouco mais à frente. O campo o qual eu iniciei a minha escola de futebol, eu fiquei lá uns 3, 4 anos. Depois, com a mudança de dono, eu fui procurar outro espaço para mim. E atualmente eu estou num novo espaço. A estrutura é um pouco parecida com o campo que eu iniciei, mas a localização é o mesmo. Eu acho que o campo que eu iniciei para o campo que eu estou atualmente dá uns 3 minutos a pé. Então é bem ao lado mesmo. Uhum. E assim, cara, a gente sabe que uma das principais dificuldades desse pessoal que tem escola de futebol é a questão do campo, né? Uhum. Por causa da questão do aluguel, e aí o cara quer tirar ali da mensalidade do atleta para poder, né, pelo menos se sustentar, cara, porque Sim. querendo ou não, além de falar de esporte, a gente tá falando sobre investimento, Sim. sobre gerência, enfim. E assim, como é que é essa questão do pagamento dos campos, né? Tem uma parceria ali, ou não, tem que pagar o horário certinho, e desse início que tu falou de ter ali 8, 15 atletas no máximo, dava para tirar alguma coisa, pagar o campo e enfim, explica aí pra gente. Cara, quando eu iniciei, como eu te falei, tinha uma quantidade muito pouca de atleta. Uhum. Minha mensalidade, falando aqui um valor para você, era de R$75. Uhum. Então, muitas vezes eu precisei completar o valor do meu aluguel com o estágio que eu fazia em uma escola de manhã. Então, de manhã eu ia para a escola e à tarde eu ia para minha escola de futebol. E final do mês, o valor que eu pegava do estágio eu ajudava a pagar o aluguel do campo. E tinha mês que eu tirava R$20 para mim limpo de tudo que eu tinha na minha escola, entendeu? E assim, falando um pouco sobre parceria, tem duas formas hoje, basicamente, de professores fecharem parceria para abrir uma escola. Uma é você faz uma parceria, uma porcentagem para o proprietário do campo e uma porcentagem para o dono da escola. E também tem a questão de valor fixo, que é o aluguel, que é no meu caso. Então, todo mês eu pago um valor para o proprietário do campo pelo uso do horário. Uhum. Que basicamente é como funciona hoje a locação de campo sintético aqui em Manaus. Você paga para usar o horário. Então, assim, essa questão também de mensalidades, no meu caso, eu pago um valor mensal para o proprietário do campo. Tem a possibilidade também de pagar, por exemplo, 3 meses adiantado, fazer plano anual, semestre. Então, vai muito da questão do acordo que cada professor chega a fazer com o proprietário do espaço. Porque a gente sabe que nem todos os professores que têm escola de futebol são dono do espaço. Apenas estão lá pagando a locação. E assim, cara, quando é que tu começou a ver que o jogo tava virando assim, né? Porque pelo que eu tô vendo na escolinha lá, né? Sim. Depois a gente vai deixar o Instagram de vocês aí, enfim. Tá um espaço bem legal, né? Tem bastante alunos lá agora. E a galera gosta muito de ti. Eu vi que tu é bem ativo nas redes sociais. Sim. Né? E como é que funcionou assim? Tava com aquele limite que tu falou ali de 15 atletas. O que foi feito, né? Quando é que foi aquele... Não é o... Ei, Yuri, não é o boom das construtoras, não, né? É o boom das escolinhas aí. Como é que foi? Bom, quando eu vi que tava dando certo, foi a partir de 2022, 2023, depois que a gente voltou de uma forma geral da pandemia. Tempo que a gente ficou parado na pandemia, eu tirei um tempo para estudar, para ver o que outros professores de fora e também aqui do Brasil de uma forma geral faziam em outros estados. Então eu tentei trazer isso aqui para Manaus. E quando a gente voltou da pandemia, foi um período que eu pensava que lá a minha escola, de uma forma geral, ia parar Mas durante a pandemia não teve nada? Não, a gente paralisou. E como é que foi assim pra... Cara, quando a gente paralisou, pra mim foi um momento que eu achei que ali a minha escola tinha chegado ao fim. Uhum. Mas quando a gente voltou, graças a Deus, muitos alunos que pararam de treinar pela questão da pandemia, esses alunos voltaram. Porque na pandemia a gente viu que o discurso que mais pessoas falavam era a importância das pessoas participarem, fazer atividade física. Então acabou que isso acabou ajudando muito a trazer os alunos que já treinavam com a gente. E quando eu vi que a fase da minha escola ia mudar, e isso de uma forma geral financeiramente ia
fazer com que eu vivesse totalmente da minha escola de futebol foi em 2023, 2024, que eu realmente comecei a organizar a minha escola, tratar a minha escola como empresa e não tratar como algo momentâneo. Então, quando eu tratei a minha escola como empresa, eu comecei a ver a minha escola ter resultado de empresa, ainda que empresa pequena, mas são resultados que são muito bons para uma empresa. Então, assim, comecei a organizar a gestão da minha escola, comecei a organizar a forma que eu ensinava, porque o mais importante na escola é esses dois pontos: a forma que você ensina, o método que você tem para transmitir o seu conhecimento, a sua forma de ensinar para o aluno. Juntando a forma que você ensina com gestão, a chance de você dar certo é 100%. Só não dá certo se você não fizer de qualquer jeito, não passar aula de qualquer jeito, não ter essa questão principalmente de paciência com os alunos, porque a gente sabe que a gente trabalha com crianças que têm diferente personalidade. Então, se você não tem paciência de ensinar essas crianças que a forma de aprender é diferente, e quando eu entendi que eu precisaria ter essa paciência de ensinar, acaba que a forma que você ensina faz com que os alunos possam indicar a sua escola para outras pessoas virem. E assim, cara, falando agora sobre o teu dia a dia lá, né? Como é que funciona? Quais foram, assim, os dias de treino escolhido, né? Os horários, e como é que tu faz pra gerenciar isso? Porque eu não sei como é que é a questão da tua família, se tem filho, se tu é casado, mas assim, cara, apesar disso, a gente também tem que ter uma vida ali fora do trabalho, né? Como é que tu faz pra gerenciar essa questão do teu tempo ali fora do trabalho, né? Voltar ali pra escolinha. E assim, um professor é difícil, né? Como é que tu faz? Tem outros caras ali pra te ajudar, né, ou não? Bom, quando eu iniciei, meu horário era um horário que pra mim era um pouco ruim, porque meus aulas começavam 3 horas. E aqui em Manaus, 3 horas, o sol tá daquele estado, bem quente, né? Mas com o passar do tempo, eu precisei fazer um ajuste nos meus horários. Então, por exemplo, hoje eu tenho turma de segunda a quinta. Meus horários começam de 5h30, vão até 8 horas da noite. Hoje tem aula então, hein? Meus alunos tá de férias já, o campanha graças a Deus, senão ia tá liso lá, né? Então, assim, hoje o horário que eu atendo o meu público é de 5h30 a 8 horas da noite, porque eu consigo atender tanto os alunos que estudam de manhã e os alunos que estudam à tarde, porque 5h30, basicamente todos os alunos já estão na sua casa, então eles chegam em casa, vão merendar, após a merenda, eles têm o tempo livre para fazer atividade física, que nesse caso é o futebol. E assim, como eu informei para vocês, a gente trabalha aí no campo de segunda a quinta, e graças a Deus, esse ano a gente tinha 5 turmas de alunos. E graças a Deus, todas as turmas a gente tem uma quantidade muito, muito boa de alunos, onde a gente consegue passar as atividades, eles participam bem. Então, pra gente é motivo de alegria por ter tanta turma e nessas turmas a gente tem uma quantidade de aluno boa, porque hoje a gente sabe como é difícil você ter uma certa quantidade de turma e todas as turmas estão preenchidas pelo menos com uma quantidade aí de 15 alunos, 20 alunos. Então, graças a Deus, hoje na minha escola eu consegui esse ano de 2025 justamente ter as turmas todas com uma capacidade de aluno muito boa. E assim, cara, como é que funciona lá? Alguém te ajuda ali nos treinamentos? Já tá pensando ali em deixar só... A gente conversou com o professor dos Santos, né? Ele falou que passou muito tempo ali na beira do campo e tal, falava, batia cabeça ali com os meninos. Hoje em dia ele tá só de boa, sentado, só coordenando ali, recebendo Pix, né? E aí, como é que tá esse teu planejamento? Ainda tá lá na beira do campo, ainda na luta? Já tem gente te ajudando? Já tá planejando ali passar o bastão? Como é que é? Bom, atualmente tem um professor que trabalha comigo, que é o professor Anderson. Também ele trabalha como preparador físico lá da escola e também trabalha como preparador de goleiro. E esse ano de 2026, eu quero um pouco sair da beira do campo e cuidar um pouco mais da gestão. Só que assim, eu não consigo ainda sair de ministrar aula, de ficar responsável pelos alunos. Porque é algo que eu gosto. E eu estou procurando também alguém que consiga dar suporte para o professor que está atualmente com o professor Anderson. Então, e tem aluno também que está ali às vezes por causa do professor, né, cara? Justamente. A gente sabe que a maioria dos alunos hoje que ficam na escola
é pelo vínculo que ele tem com o professor, questão de confiança. Eu sempre falo para os pais e também falo para outros professores, é que muitas vezes a nossa escola de futebol é um refúgio que o aluno tem lá para ele interagir com outros colegas. Hoje na minha escola eu recebo muitas pessoas interessadas com o objetivo principal, é fazer com que o filho possa interagir com outras pessoas, porque a gente sabe que hoje a maioria das crianças, elas estão interagindo apenas com as redes sociais de uma forma geral. Então a mãe não procura justamente para isso. E a gente tenta de uma forma aproximar eles, conversar, e para que a gente possa, como você falei, desenvolver os alunos em todos os aspectos. Uhum. Cara, então assim, depois que tu falou aí, a gente pode colocar assim a Escolinha União como uma escola que tem o objetivo de formar o cidadão e não o jogador profissional, porque tem escolinhas que chegam aqui e falam, né, não, nosso objetivo é levar o menino para tal lugar, para se tornar profissional em tal lugar. E aí, qual tu acha assim que é o objetivo ali? Por exemplo, eu, né, meu filhinho tá vindo aí, né? E aí se eu fosse colocar ele ali na Escolinha União, né, como é que tu me falaria assim, o objetivo que vai ser traçado para ele? Uhum. Bom, lá na minha escola, no caso, o nosso foco é mais no desenvolvimento do aluno. Uhum. Claro, em toda a escola, a gente sempre vai ter alguns alunos que se destacam. Então, como que eu trabalho como escola, como empresa nessa gestão? Geralmente tem competições grandes aqui de categoria de base no Amazonas que são competições de alto rendimento. E quando a gente percebe que aquele aluno que está se destacando na nossa escola tem condições de participar nessas competições, a gente indica esse aluno para fazer parte daquele clube que vai participar. Então, assim, a gente trabalha assim com o desenvolvimento do aluno, mas quando tem oportunidade, se esse aluno estiver preparado, a gente prontamente indica ele para um clube para uma escola ou para um clube que vai participar de grandes eventos para ele ter essa oportunidade. Porque eu acredito que o desenvolvimento do aluno não se dá só pelo treinamento, se dá pela competição. E quando a gente tem um aluno justamente que pensa diferente, que é diferente dos alunos, o desenvolvimento dele já é um pouco mais avançado na questão do jogo, a gente tem que dar oportunidade para esse aluno. E quando surge essa oportunidade, a gente, de alguma forma geral, a gente cede esse aluno para estar com outra equipe jogando essas competições. Então, é uma vitrine para ele. Acaba que essa de grande competição acaba sendo uma vitrine para esse aluno que sonha realmente em jogar futebol profissional. Cara, e assim, eu ia te perguntar sobre a questão da inclusão de meninas, né, no futebol feminino. Como é que funciona lá? Já tem, assim, Sim. atletas meninas, jogam junto ali com os meninos, ou tem planejamento para fazer uma categoria só para meninas ou não? Tu acha melhor juntar? Como é que funciona? Bom, a princípio, eu não tenho horário só para meninas. Uhum. Eu já tive algumas meninas na escola, sempre foi uma quantidade baixa em comparação ao masculino. Atualmente eu tenho apenas uma menina, que é a Paula, tá com a gente aí uns 2, 3 anos, ela treina com a gente, mas a gente nunca chegou a formar um time exclusivamente de menino. Já pensei nessa possibilidade, mas o que hoje me impede de abrir justamente essa questão de um horário ou uma turma exclusivamente para o sexo feminino é justamente a disponibilidade do campo. Porque, como eu falei, a gente já usa o campo de segunda a quinta. E na sexta-feira é o horário que o pessoal mais procura para locação. Então, é um pouco mais complicado. E assim, cara, a gente já falou sobre o teu método de treinamento, sobre os objetivos da escolinha, né? Como é que tá hoje em dia, tu falou que tá com uma boa quantidade de alunos. E assim, a gente sabe que na escolinha, o professor ele treina ali dentro do campo com os alunos, mas tem uma galera que fica de fora, né? Que são os papais, né? Os responsáveis aí pelos alunos. E a gente tava, inclusive o Irã Andrade esteve comigo, a gente foi ali na Federação Amazonense de Futebol, teve uma confusão danada aí da galera, né, na beira do campo, num campeonato amazonense que teve, não sei se foi categoria sub-12, foi sub-10, de pais reclamando, né, se teu filho é ruim, não sei o que, menino, se tu não fizer o gol tu vai apanhar. E aí a gente foi escavar um pouco, né, a gente achou um vídeo da Federação Paulista de Futebol, e aí o filho falando o que ele ouvia do pai, né, palavrão, dizendo que ia apanhar se não fizesse o gol, né? Muitas vezes questionando o próprio professor, o método do professor. Porque tu não colocou meu filho para ser o titular, não sei o que, tá treinando errado. Aí tu fala para tocar a bola, o pai fala para chutar. Cara, eu quero saber como é que tu lida com isso e como é que acontece na tua escolinha, né? Se isso acontece também lá.
Bom, esse ano de 2025 a gente viu muito essa questão de portões fechados justamente pelos pais dos alunos, que acabavam muitas vezes atrapalhando. E não só aqui em Manaus aconteceu, como também em outras cidades aconteceu essa questão de a federação proibir os pais nos jogos. E na escola, na minha particular, sempre tem isso, porque os pais também têm personalidade diferente, querendo ou não, qualquer ambiente, quem trabalha com futebol de uma forma geral sempre vai passar por isso. Mas é bem pouco, porque eu sempre tento passar a orientação para os pais. E na hora do treino também, sempre tem aquele pai lá que é o pai treinador, né? Não tá dentro do campo, mas é o pai treinador. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, ó. Quando eu tô passando a orientação para vocês, o teu pai também pode estar passando para você, mas tem um porém. Aí você vai ficar indeciso. Se você vai me escutar a minha orientação e a orientação do pai. Aí quando você fica indeciso, você não acaba fazendo nem o que eu te pedi e nem o que o pai pediu para você. Uhum. Então tenta, de uma forma geral, escutar apenas o professor e executar aquilo que o professor está pedindo. Porque quando você se concentra em apenas uma pessoa, você consegue fazer aquilo com excelência, do que se concentrar em várias pessoas falando. Então concentra apenas numa, foca apenas numa ordem, foca apenas no que o professor está te pedindo, que assim você vai conseguir, de uma forma geral, executar algo que seja... podemos dizer assim, que o seu time vai aproveitar, que você vai ajudar a sua equipe, porque, vamos lá, a gente trabalha aí, por exemplo, fut7, se desses 7 alunos, todos escutarem a orientação que cada um dos pais está fazendo, a equipe vai ficar perdida em campo. É por isso que o professor está lá, porque a gente vê hoje que o técnico é apenas uma pessoa, porque ele precisa seguir apenas a orientação de uma pessoa justamente para a equipe jogar junto. Já fala, futebol é um esporte coletivo. Uhum. Então, se cada um seguir a orientação do que o pai está pedindo, logicamente não vai se tornar um esporte coletivo, porque o pai pensa muito no filho e vai esquecer um pouco a equipe. Uhum. Como é que a Escolinha União trata essa questão lá? De forma amistosa com os pais, sempre conversando tranquilamente, ou procurou fazer alguma ação na escolinha, ou não foi preciso assim? Não, a gente tem muito pouco isso na minha escola. Graças a Deus os pais são bem compreensivos, a gente também sempre avisa os pais, né? Quando passa do limite, eu como professor sempre informo lá, porque eu sempre, o objetivo principal da minha escola, tanto dos treinos como dos eventos que eu faço, da competição, eu sempre falo que todos os eventos que eu faço na minha escola, o objetivo principal é fazer com que meus alunos possam criar vínculo com os pais. No qual sentido? Dia de semana, nem todos os pais conseguem acompanhar os alunos no treino. Uhum. E esses eventos que eu faço, geralmente na minha escola, são dia de semana, de final de semana. Então é uma possibilidade que o pai tem de acompanhar para ver o progresso do filho na escola, para ver se ele está se desenvolvendo. Então, assim, a gente, lá na minha escola, de uma forma geral, essa questão é bem tranquila, eu não tenho muita dor de cabeça. Graças a Deus, os pais dos meus alunos são pais que não me dão dor de cabeça. Questão assim, principalmente quando a gente vai ter amistoso, quando a gente está treinando, a gente vai, joga, quando tem de ganhar, ganha, quando tem de perder, perde. E os pais são super tranquilos com isso. E eu respeito os pais, assim como os pais me respeitam, e eu não tenho nenhuma dificuldade de uma forma geral. Tem casos que acontecem, mas são casos raramente que acontecem. Então é uma preocupação que para mim não é constante. Cara, e assim, como é que a gente já... Eu te falei que passava rápido, já tá caminhando pro final. Mas como é que tu avalia, assim, o 2025 da escolinha? A gente que tá aqui em reta final de ano, né? Eu já tô aqui trajado, aqui preparado. Como é que tu avalia o 2025 e como é que tu projeta aí 2026? Cara, 2025 pra mim foi um ano incrível. Na minha escola, fiz grandes eventos na minha escola. Mês passado a gente fez um aniversário. Pô, agora tem que chamar a gente, né, cara? Um aniversário, faz um evento grande desse. Muito bom lá na nossa escola. Os alunos gostaram bastante. Questão de competições, participamos de algumas competições. Fomos campeões de algumas, perdemos outras. Fizemos também tanto em evento interno como interno e externo, qual participamos. E o ano de 2025 para a gente foi um ano sensacional na escola, desde a parte da gestão, de competição, também na questão da quantidade de alunos que a gente teve, de uma forma geral. Passamos de 100 alunos aí na nossa escola. Uhum. E a minha projeção para 2026 é que possa ser melhor. E como que eu vou fazer ser melhor?
Eu já planejei toda a minhas atividades para 2026, agora em 2025. Então, todo meu cronograma é o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer, já está tudo planejado. Então, eu acredito que 2026 vai ser melhor porque eu já estou fazendo com antecedência, já estou trabalhando para ser melhor. Caramba, legal, cara. Parabéns aí pela conquista, né? A gente vê, né, que basta querer, né? Sim. Insistir, ver que mesmo com a dificuldade ali, né, e às vezes a gente olha assim, parece que não vai dar, né, Sim. mano? Parece que a gente não vai conseguir chegar, mas uma hora chega, né? Sim. Pode ser até que vá ainda além, eu espero que dê tudo certo, né? Que você consiga realizar aí o que for necessário para que a escolinha vá crescendo. E é isso, fechou? Fechou. Ó, a gente vai fazer umas perguntas rápidas pra ti aqui pra gente encerrar o programa, então. Posso só mandar um abraço, galera? Aí tu aproveita, Beleza. manda abraço, fala os horários, tudo certinho pra galera. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, também queria mandar um abraço para os meus alunos, também para os pais dos meus alunos. A gente está com o período de matrícula aberta lá na escola para 2026. Então eu queria agradecer principalmente eles por confiarem no nosso trabalho, um trabalho aí de mais de 6 anos. E esse tempo que a gente está atuando como escola de esporte se resume basicamente em uma palavra, cara: compromisso. Porque nenhuma empresa dura tanto tempo se não tiver compromisso com as pessoas que ela atende. Então eu queria agradecer também os alunos, a minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai. Então eu queria agradecer a todo mundo que acreditou e principalmente vocês também por estar dando essa possibilidade de a gente falar um pouco sobre a nossa história aqui, poder principalmente motivar outras pessoas que estão iniciando, quem tem escola de futebol, pretende abrir também. Não é fácil, mas se você organizar, estruturar, tem tudo para dar certo. Show de bola, cara. Show de bola. Vamos aqui sabe aquele famoso bate-pronto, assim, quando a bola mal vem, o cara já chega batendo rápido, não tem tempo pra pensar. Beleza. Então é assim que vai ser essas perguntas aqui pra gente encerrar. Anota aí, hein? Vamos lá. Quem é o teu ídolo alternativo no futebol? Alternativo, assim, não vale o Salah, não. Salah, eu me inspiro muito no André Pirlo. Pirlo, legal, Pirlo. É alternativo, Yuri, Pirlo? Conta, né? Então, beleza. Qual foi o melhor treinador que tu já viu trabalhar? Pode ser ao vivo, pode ser pela TV? Nesse caso, pela TV, o Guardiola. Rapaz, Guardiola, acho que todo mundo curte muito o que Guardiola faz, né, cara? E ao vivo, assim, já chegou a ter, assim, alguém, referência como treinador, assim, que tu viu? Pode ser um professor de uma escola, então um treinador daqui do Amazonas. Cara, aqui em Manaus, a minha referência sempre foi os professores de educação física, de uma forma geral, que trabalhavam nas escolas qual eu estudei. Eles foram uma referência para mim, que são atualmente. Show de bola. Quem é o melhor jogador do mundo hoje, na tua opinião? Hoje, para mim, o melhor é o Vini Júnior. Peraí, olha aí. Isso aí vai virar corte, hein? Rapaz, quem foi o melhor jogador do mundo na história, assim, que tu viu? Pra mim, o Cristiano Ronaldo, porque é sinônimo de trabalho duro. Legal. Se tu pudesse treinar qualquer jogador, quem seria? O Pirlo. O Pirlo? Rapaz. Quem foi o melhor time que tu já viu, né, jogar? Pra mim foi o time do Bayern de 2013. 2013. Ganhou a UEFA. Contra o Borussia ali e Isso. tal, legal. É o famoso corta pra esquerda ali com o Robin, né? Mesmo. Se tu pudesse treinar um time, qual seria? Hoje anunciado Felipe Ferreira, novo treinador do Bayern de Munique. Bayern de Munique. Rapaz, qual foi o melhor jogador que tu tinha ali na infância no videogame? Foi o Pirlo também. O Pirlo também, lá no Bomba Pet. Isso. Quem é o jogador mais promissor do futebol atual que tu acha? Acredito que o Estevão. Moral. Quem é o gênio tático, assim, que tu já estudou junto, que tu acompanhou, que tu vivencia, assim, um treinador? É o atual técnico da seleção brasileira. Ancelotti. Qual é o estilo de jogo que tu se inspira? Posse de bola, transição rápida, intensidade, marcação alta, time raçudo ali, estilo Boca Juniors, como é que é? Marcação alta, intensidade. Show de bola. E a última, se tu tivesse que escolher um jogador, né, pra ser o rosto da tua escolinha hoje. O cara chegou aqui, não, vou fazer pra ti a propaganda, vou tirar a foto lá, pra ser o cara da tua escolinha, quem seria?
Cristiano Ronaldo, porque, como eu falei, é alguém que sempre está trabalhando para dar o melhor. Então, é isso. Aí o marketing é lá em cima, né? Isso. É o homem, simplesmente o homem mais seguido aí da história do Instagram. É isso, mano. Fechou. Palmas pra ele aí. Muito obrigado. Tamo junto. E é isso, ó, galera. Muito obrigado a você que acompanhou até o final, a galera aí da Escolinha União, a galera que tá com a gente também no esporte há muito tempo e a galera, né, que chegou agora, né, que tá conhecendo a gente, que tá conhecendo também a Escolinha União. Você já sabe todas as informações, sabe um pouco da história do professor, os métodos e tudo que ele faz. Se você se interessou, vai lá com ele. Se você se interessou pelo nosso programa também, a gente vai ter mais convidados aí. Já tô, inclusive, acertando com os parceiros dele aqui, né? A galera que é treinador aí de escolinha famosa aí de Manaus. E é isso. A gente vai ter muita entrevista até a época do Natal aí. Depois a gente vai dar uma parada, mas é isso. Fechou? Tamo junto, galera. Fique ligado. Fique on. Valeu. Esportes.